Aí o Adalto falou assim, que Deus nos fez e formou. E diz assim, eu não sou tão expansivo como o pastor Jader. De fato, gente, eu gosto de rir. Eu não gosto de chorar, não. Eu gosto de rir, eu gosto de estar com os irmãos, eu gosto de falar. Mas teve um tempo na minha vida que eu quis morrer. Teve um tempo na minha vida que veio uma tristeza muito grande. Eu sou filho de uma presbiteriana com um rapaz que casou com uma presbiteriana porque foi lá e foi um grande gavião da Fiel. Meu pai já é falecido, tenho muito respeito por ele. Meu pai, 3 minutos antes de falecer, quando veio o infarto, ele bombeou, ele se ajoelhou na cama, ele disse, ó Deus de Alzira, minha mãe, tenha misericórdia de mim, pecador. Depois veio o segundo infarto e ele faleceu. Creio que encontrarei o meu pai na glória. Mas durante toda a história do meu pai não conversava comigo, meu pai não me orientava. E meu pai era o meu herói. Como é o seu herói também, eu precisava de um referencial. Eu precisava de um homem que fosse amigo, conselheiro. Mas meu pai não me oferecia nada, a não ser presentes para suprir a presença, que era bem ausente, e coisas desse tipo. Fui criado na igreja na base do beliscão, menino, fique quieto. Então aquilo doía demais, não é? Eu não aguentava tanto beliscão na igreja. Escola dominical era um terror, parecia uma febem evangélica, colocava todo mundo dentro de uma sala. Mas eu fui crescendo, ouvindo sobre Jonas, Davi, minha mãe me levava à igreja, e era uma tortura muito grande, porque os pregadores pregavam 2 horas lá em Caruaru, e eu ficava tendo que ouvir aquilo sem entender nada daquilo, porque eles falavam e eu não entendia, ficava lá no banco, queria sair, queria beber água, queria fazer qualquer outra coisa, mas eu não conseguia ficar quieto. Eu disse, um dia eu vou gritar independência ou morte. E quando eu tinha meus 12 para 13 anos, já estava um pouquinho crescido, eu gritei independência ou morte. Minha mãe, que tinha 3 filhos homens, estava tentando criar os 3 na igreja, e tudo era pecado, jogar bola era pecado, qualquer coisa era pecado, tudo era pecado para minha mãe. Mas minha mãe só vê pecado nas coisas, minha mãe. Não, porque é pecado, meu filho, é pecado e tal. Filme era pecado, Toy Story era pecado, tudo era pecado, gente. Aí... não está gravando isso não, não é, Divânio? Não está gravando não. Não, por favor, não grave não, senão minha mãe me bate. Aí com 13 para 14 anos, gente, eu reconheci aquele texto, em pecado me concebeu minha mãe, eu nasci na iniquidade e eu fui para dentro da iniquidade. Parece que filho de crente, quando vai para a iniquidade, vai mesmo. Dos 13 aos 17 anos, gente, uma fase da minha vida que eu não quero nem lembrar, mas que eu preciso contar para vocês, foi a pior, foi a mais podre, foi a mais suja. Eu entrei em cada lugar que só Deus mesmo me protegendo, porque 2 minutos antes alguém tinha sido assassinado. Eu estava andando em ruas, em locais tão perigosos, que eram locais de desovas, jogavam corpos lá. Uma vez eu vinha com um carro com meus 2 grandes amigos, e eu vinha dirigindo, nós estávamos todos alcoolizados, e quando vi, cuidado, e eu desviei, tinha um cadáver ali, que podia até ser o meu. Eu andava com 2 grandes amigos, um era traficante de drogas e outro era ladrão de carros. Grandes amigos. Eu nunca tomei drogas na minha vida, mas eu já estava quase lá. Eu tinha o meu irmão mais velho que eu, que hoje é médico em São Paulo, que me orientava muito, era quem eu respeitava e ouvia. E o Jair dizia, Jader, você quer ser jogador de futebol? E eu queria, eu era um habilidoso meia esquerda do Central de Caruaru, do Juvenil. E eu queria muito ser jogador de futebol. Aí meu irmão dizia, se você quiser ser jogador de futebol, cuidado com isso, não entra nisso, não toma isso. E meu irmão me orientava. Do meu outro irmão, Jafé, aquele do chocolate, eu passei a odiar o meu irmão. Nós brigávamos muito, nós nos odiávamos, a tal ponto que eu tive que ir dormir no quarto do meu irmão mais velho, porque se dormíssemos no mesmo quarto, brigaríamos. Um dia brigamos feio, um dia brigamos de tirar sangue do outro, e a minha mãe entrou no meio para apartar aquela briga daqueles garotos, e ele me tinha atacado covardemente, e eu disse para ele, minha mãe ouviu, disse, cabra, cuidado, porque você deve dormir com o olho bem aberto, senão você vai acordar com uma facada no coração. Falei isso para o meu irmão. E fui entrando na vida mais podre que você puder imaginar, mais suja. Neco Gago, meu amigo, traficante de drogas, era meu conselheiro, me aconselhava com Neco Gago. E o meu amigo de andança era Gato Seco. Gato Seco, vamos para cá, Gato Seco para lá. Eu não vou contar o meu apelido de juventude para você. Não, que isso me desonra, não é? O apelido de infância era Edivânio. Já pensou que apelido terrível? Não, Edivânio, eu estou brincando com você.
Eu fazia muita roleta paulista, eu roubava dinheiro do meu pai, roubava a chave do carro do meu pai, fazia tudo, meu pai não tinha mais coragem de me confrontar. E eu enchia a cabeça de cerveja, o carro de meninas e tudo doido, e a gente saía correndo com toda a velocidade, passando por todos os faróis de trânsito, vermelho, azul, amarelo, não importava para mim, eu passava com tudo. Um dia, Gato Seco, com a cabeça tão cheia de bebida, ele disse: Jader, vamos ali, rapaz, vamos ali dar uns rolês nos carros ali na avenida principal e tudo. Eu disse: espera aí, Gato, eu preciso ir ali. Aí quando eu fui ali, Gato Seco, ali mesmo, sabe, gente? Aí quando eu fui ali, Gato Seco não teve paciência, pegou o carro, começou a dar uns rolês, cavalos de pau na rua e tudo, e a polícia estava lá, e todo mundo vendo aquilo assustado, a polícia desmoralizada. Teve um momento que ele falhou com o carro, foi a hora que a polícia pegou o Gato Seco. Meus amigos, era para eu estar dentro daquele carro. Mas eles transformaram o Gato Seco em gato depenado, mas deram um pau em Gato Seco. Eu disse: gente, isso não é vida. Eu sabia que Gato Seco andava armado. E um vazio de uma casa vazia, invadida por tristezas, decepções, depressões. Eu sabia que ele andava armado, eu dizia: gente, um dia que eu criar coragem, eu pego a arma do Gato Seco, dou um tiro na cabeça e acabo com isso. Quando estava com 16 anos, uma tristeza tomou conta de mim. A tristeza invadiu a minha casa, invadiu todos os meus cômodos interiores, e eu fui parar debaixo de um cobertor às 3 horas da tarde em Caruaru, com o sol a pino. Me entoquei lá dentro, não queria ver ninguém, não queria falar com ninguém, um medo foi crescendo, e eu dizia: Deus, eu vou morrer. Eu nem sabia se eu falava para Deus o Todo-Poderoso, ou aquela expressão popular de brasileiro, Deus, Deus, qualquer coisa assim. Mas eu fiquei ali 2 dias, 3 dias, debaixo daquele cobertor, não queria sair para canto nenhum. Aí um amigo meu teve uma tia que estava visitando ele, e esse amigo, conversando na janta, disse assim: tia, meu amigo Jader, ele está debaixo de um cobertor faz 3 dias, ele não se levanta para nada, ele está com medo de tudo. Como Deus é bom. Aquela tia logo acordou, ela era psicóloga, não sei o nome dela, e de repente, às 7 horas da noite, alguém bate na porta do meu quarto. Eu não falava, eu grunhia, viu, gente? Eu, para vocês terem uma ideia, eu era uma espécie de pós-hippie e pré-punk. Acreditem que eu já tive os cabelos aqui. Aí eu gostava de molhar os cabelos, eu fazia assim, tchac, 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 aí ficava aquele negócio aqui. Aí eu tinha todos os colares, todas as pulseiras, Senhor do Bonfim. Eu era magro, que dava dó, como diz aquela música. Se você quiser ter uma figura minha, pegue um cabo de vassoura gasto e vire. Aí você vai ver aquele cabelo com aquele corpo. Eu não tinha aquelas orelhas nem aquele colete, mas vocês podem ter ideia de como eu era. Debaixo daquele cobertor, gente. Aquela mulher veio e conversou umas 4 horas comigo. Melhorou um pouquinho, ajudou um pouquinho, mas não resolveu. Aí Deus, na sua infinita sabedoria, tendo misericórdia de mim, pecador, Ele mandou um casal de missionários dos Estados Unidos para Caruaru, e aquele casal de missionários americanos veio dos Estados Unidos para Caruaru. Tá certo, primeiro mundo com primeiro mundo, não tem problema, mas eles vieram para Caruaru e eles tinham filhos, e um dos filhos deles jogava bola. Americano jogar bola há mais de 20 anos atrás era uma coisa meio rara, mas o Michael era bom de bola. E a gente entrava com tudo no Michael, a gente dava cada pancada no Michael, que o americano subia assim. Quem joga bola sabe disso, quem chega junto se prepare para receber o troco, e a gente não deixa passar. E estava lá, Michael levava cada cipuada, só era um americano loiro, rolando para lá, rolando para cá. Mas o Michael não devolvia as pancadas. Quando eu disse: que negócio é esse diferente com esse rapaz assim? No começo a gente até chegou a desconfiar da masculinidade dele, mas o Michael era homem, firme, seguro. Aí quando foi um dia, às 5h30 da tarde, o sol se põe mais cedo no Nordeste, a noite estava chegando e a noite estava crescendo aqui dentro. Uma angústia, um desespero. Eu ia para a cama por volta das 4h30 da manhã. Eu ficava na rua até acordar os vigias. Acorde, senhor, vá para casa. E eu fiz muito serviço social para os vigias. Está na hora do senhor ir para casa, vá para casa. Naquela violência do Nordeste, tudo, bala acontecendo, facada acontecendo, eu andando nos becos e meandros daquela cidade.
Aí, às 5 horas da tarde, eu estava na porta de casa, olhando, pensando o que é que eu ia fazer. O que é que eu vou fazer hoje para preencher o vazio? Essa era a grande verdade. Aí lá vem Michael. E Michael disse, Jader, tudo bem? Michael, tudo bem. Aquele tudo bem que não está nada bem, não é? Aí Michael disse, tu queres ir para o acampamento com a gente? Eu disse, acampamento, Michael? Foi uma novidade para mim. Acampamento? Aí eu imaginei o Guinho, o Zezinho, o Luizinho, os três, aqueles escoteiros do Walt Disney. Eu disse, vamos lá, Michael, onde fica? Aí Michael disse, fica em Paudalho. Já ouviram falar de Paudalho? Nem eu. Aí eu disse, não. Mas a minha mãe estava atrás de mim, disse, ele vai. Eu disse, que é isso, mãe? Não, ele vai. E a minha mãe disse, quanto custa? Aí Michael disse, custa tanto. Aí minha mãe foi lá, pegou o dinheiro e pagou. Eu disse, não posso estragar o dinheiro da minha mãe, eu vou. Eu me lembro do dia que eu fui para o acampamento, Palavra da Vida Nordeste. Eu, Michael e Felipe. Felipe era um americano mais ou menos da minha idade, bobo pra caramba, que eu não aguentava de tão bobo que ele era. Fomos nós três. Agora, o ônibus que ia de Caruaru a Paudalho, para vocês terem uma ideia, era um ônibus que cabia tudo, todos e qualquer coisa. Eu viajei ao lado de um engradado de galinhas. Não conversei com elas, pode ficar tranquilo que eu não conversei com elas. Aí descemos na estrada, lá na pista de acesso, aí tinha agora que entrar 6 quilômetros para dentro de um canavial. E o canavial serpenteava para cá e para lá. E disseram que vinha uma Kombi buscar a gente. Essa Kombi nunca veio buscar a gente. Pegamos mala, carregando nas costas, fomos para aquele lugar. Eu já estava amando aquela aventura. Que aventura maravilhosa. Era Páscoa de 1978, a semana mais fraca do acampamento Palavra da Vida. Eles pensaram em desistir, porque tinha pouca inscrição. Eu quero fazer um pedido a vocês. Qualquer acampamento, qualquer coisa que vocês fizerem, que não tenha um número de inscrição, não desistam, por favor. Não desistam. Porque se a Palavra da Vida tivesse desistido, eu não sei como seria o meu momento e a minha vida naquele momento. Eu não sei. Chegamos lá, um acampamento com acomodação para 300 pessoas, tinha 42. Dessas 42, 2 quartos femininos funcionando e 1 quarto e meio masculino funcionando. Mas o Michael tinha me prometido 2 coisas. Jader, lá é bom demais, a gente joga futebol o dia todo. Aí eu disse, opa, eu gosto muito de futebol, a gente joga futebol o dia todo e tem cada menina. Eu disse, opa, eu também gostava de meninas. Eu gosto tanto de meninas que eu tenho 3 para mim, minha esposa e 2 filhas. Aliás, dizem que casa aonde o homem se basta, não precisa de outro homem, não precisa de um filho. Tá bom, o homem se basta. Agora, casa que o homem não se basta, ele precisa mais 1, mais 2, mais 3. Foi mal essa. Aí, gente, eu ainda tenho que pregar, viu, gente? Isso aqui é só a introdução. Eu estava onde? Eu estava no acampamento. Acampamento vazio, para a gente jogar bola, gente, tinha que pedir para as meninas colaborarem. Naquele tempo, menina não jogava futebol. As meninas naquele tempo eram mais femininas, sabe? Elas não jogavam futebol. Aí a gente tinha que pedir para a menina ficar no gol. Por favor, fica no gol, 5 minutinhos. A gente chuta bem fraquinho e paga uma coca. Não tinha jeito. Então, o futebol foi um fracasso. E as meninas que o Michael tinha me prometido... Cada mulher feia, gente. Não era como aqui. Cada mulher feia. Naquele dia eu passei a acreditar que o chupa-cabras tinha parentes. Tudo jaburu, tudo mulher feia. Odiei o lugar. Aí eu disse, aqui eu não fico. Daqui eu tenho que sair, agora eu tenho que voltar para a minha turma. O mundo está me chamando. Eu ouço os clamores do mundo, eu tenho que sair daqui. Mas eu não tinha decorado o caminho, porque foi tanta curva, cana e curva, e cana e curva, gente. Tem uma plaquinha assim, primeira curva, cana, segunda curva, cana, curva. Aí eu disse, eu tenho que sair daqui. Eu fui lá na cozinha, e estava uma senhora preparando, acho que a janta ou o almoço, lá cortando cenoura, batata lá, treque. Eu disse, ô, dona Maria, me diga uma coisa, como é que a gente faz para sair daqui? Ah, meu filho, tem jeito não, só no último dia, e levar uns 4. Aí eu apelei, disse, e se alguém ficar doente? Porque eu ia ficar doente, né? E se alguém ficar doente? Os pastores oram. Aí, gente do céu, eu fui, a noite chegou no Palavra da Vida. A noite chegou, uma escuridão por dentro, uma escuridão por fora, uma raiva, um ódio, querendo realmente sair dali. Sentei lá atrás, eu desconfio muito de quem senta lá atrás.
Sentei lá atrás e lá estava eu. Veio um equipante, aqueles equipantes chatos, bem malas da palavra da vida. Vamos, jovens, para frente. Eu rosnei para ele me deixou quieto no canto. Aí veio um pregador americano, George Tais, pregar sobre Páscoa, Jesus ou Barrabás. Ele fala: quem você segue? Ele começou a pregar sobre se você faz isso, se você gosta disso, se você é amante do momento, amante dos prazeres, Satanás, claro, né? Barrabás é o seu líder, Barrabás, você clama por Barrabás. E eu fiquei com raiva do Michael, porque eu pensei que o Michael tinha ido contar a minha vida para o americano, porque estava tudo ali, gente, tudo que eu fazia o americano dizia. É que Deus, o Espírito, me conhecia e sabia. Aí foi falando, mas de repente, gente, um coração duro, seco, raivoso, começou a rasgar aqui por dentro, eu comecei a ver que eu tinha vida. E quando ele disse: quem realmente clama por Jesus tem misericórdia de mim, Jesus vem. E eu me vi chorando, e clamando por Jesus. E foi ali que fui salvo. Foi ali que eu criei em Cristo Jesus, meu Salvador. Voltei para Caruaru, voltei para os meus amigos, voltei para as minhas amizades e voltei para o meu contexto. Mas o George Tais, ele me acompanhou e ele dizia para mim: Jader, leitura da Bíblia, oração e igreja. E era o que eu mais queria, crente novo, né? Descobri a verdade. Eu ia para toda reunião, gente. Eu procurava reunião na minha igreja presbiteriana. Domingo eu ia para a igreja presbiteriana. Segunda-feira eu ia para a reunião dos diáconos batistas. Eu ia. Quarta-feira eu estava na SAF. E eu estava em todo canto, gente. Eu queria orar, eu queria falar de Jesus. Aí uma senhora vai lá para Caruaru, sai do Recife, eu também não lembro o nome dela. Ela sai do Recife, vem para Caruaru e ela vê os jovens da igreja meio desorientados, das diversas igrejas. E ela reúne essa moçada na casa dela. Ela começa a falar de Jesus, trazer estudos pertinentes, trazer cada ideia boa para a gente, tudo baseado nas Escrituras. Mas um grupo de pastores, esse grupo achou que aquela senhora queria dar o golpe na igreja, que ela queria tirar os jovens e fundar uma igreja. Isso não acontecia naquele tempo, acontece hoje, não é? Mas aquela senhora, ela me chamou um dia e disse: Jader, eu preciso da sua ajuda. O trabalho está crescendo, eu não tenho mais cadeiras para colocar. Eu falei com o dono do bar aqui na frente e o bar só começa a funcionar às 10. É a hora que a gente acaba. Eu vou precisar que você me ajude a transportar cadeiras daquele bar para o meu quarto andar. Escada, viu, gente? Ah, gente, e é para Jesus. Ela falou isso, gente. Para Jesus eu fazia tudo. E eu ia lá e descia, e subia, e descia, e subia, e ela me dava cada encorajamento. É para Jesus. E eu: para Jesus, então vamos embora. Então pronto. Eu fiquei tão contente que eu era o cadeirista de Cristo. Eu ia lá e colocava as cadeiras no lugar, eu media, para caber o máximo possível. Aqui cabe mais uma, porque vem mais um. E foi tão bom, tão bom. Eu estava crescendo tanto com aquela senhora, mas aqueles pastores estavam enciumados. Aí eu ia chegando uma quarta-feira à noite para o culto de doutrina na minha igreja, e eu estava tão satisfeito, e eu estava assim, aí me veio assim a minha alegria: estou contente, alegre, muito alegre. Eu era assim, não é, por dentro vibrando. Aí quando eu vou chegando, o pastor está na porta. Aí eu digo assim: eita, o pastor está na porta. E a mulher falou que eu trabalho para Jesus. Eu tenho que dar essa notícia para o pastor, que eu sou o cadeirista de Cristo. Aí eu cheguei assim e disse: pastor, eu estou trabalhando para Jesus. Aí ele olhou para mim assim, com aquele olhar gélido, e falou: você não está apto. Gente, aquele doeu. E na mesma hora eu ouvi: então volta para mim que você sempre vai estar apto. Aí eu não quis mais saber de igreja, aí eu não quis mais saber de nada. Aí, os meus colegas da igreja, eu entendi o que o pastor Marcos argumentou, mas ninguém da igreja ligou para mim, ninguém da igreja pensou em mim, chorou por mim, fez nada disso. Mas Neco Gago e Gato Seco, Jader. Aí eu queria agora morrer de novo. Fiquei quieto, calado no meu canto, não sabia mais nem o que sabe fazer, travou tudo. Mas a minha mãe era uma mulher de oração, e é de oração. Minha mãe é baixinha, e a minha mãe olhou assim: Jader, o que acontece com você? Ela apertou, aí eu disse: não, mãe, foi que o pastor falou que eu não estou apto para trabalhar para Jesus. Aí minha mãe subiu nas tamancas dela e foi lá, falou com o pastor: meu filho estava no inferno. Que tipo de pastor é você que está realmente trazendo agora o inferno de volta para as emoções do meu filho? Nada disso. Não, eu não quis dizer isso, veja bem, porque é de método lamenoso. Pronto, nada disso. Nenhuma resposta. Aí mudamos para mais perto do Palavra da Vida, e eu comecei a equipar na Palavra da Vida, acampar, equipar, participar. E aí, de repente, eu ia numa reunião, aí o pneu do carro do pregador furava.
Aí alguém chegava para mim, como que no meio de vocês, e dizia assim: Jader, o pneu do carro do pastor furou, ele vai atrasar, sobe ali e fala alguma coisa. Eu dizia: eu? É você. Aí eu subia. Jesus e Barrabás. Eita, gente, olha, Jesus e Barrabás. Aí eu ia numa igreja, e eu não fazia complô com nenhum mecânico para furar pneu, estourar bomba de água, nada disso. Mas o pastor não aparecia. Jovem, você pode trazer uma palavra para a gente? Jesus e Barrabás. Depois eu avancei um pouquinho. E foi por graça de Deus que eu cheguei aqui, e é só por graça de Deus que eu me sustento aqui. Mas se eu sou alegre assim, gente, é porque eu tenho motivo de ser alegre, porque Deus me tirou do fundo da perdição, de um tremendal de lama. Louvado seja o nome dele. Então, só para explicar um pouquinho o motivo dessa minha alegria, tá bom, gente? Vamos ver a palavra de Deus nesta manhã quase tarde. Vamos abrir a palavra de Deus no segundo livro de Samuel, no capítulo 13. Romanos 15, 4 vai dizer que tudo o que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que nós também tivéssemos consolação e esperança através das Escrituras Sagradas. Então esse texto aqui, ele foi escrito para o nosso ensino. É muito melhor, moça, é muito melhor, rapaz, que você aprenda com o erro dos outros do que você aprenda errando. Nunca se esqueça disso. É muito melhor você aprender com os erros dos outros e ver que com os outros a coisa falhou e com você pode falhar também, do que de fato você está tentando ver se acerta. Esse tema também poderia ser, na atualidade, com todo respeito a vocês, mas poderia ser assim: a filha do rei Davi no motel. Nós poderíamos dizer isso também a partir desse texto. Também vou estar discorrendo para ganharmos tempo, de acordo com a leitura do texto, para que nós avancemos. Capítulo 13 desse texto nos diz: tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Aqui preste atenção, porque é um português clássico, às vezes até um português de Portugal. Absalão tinha uma irmã formosa. Na verdade, na linguagem de hoje pela manhã, esse texto seria assim: tinha Absalão, filho de Davi, uma irmã que era um avião. A menina era bonita. A menina, quando passava, parava as conversações. Ela, de fato, era bonita e ela tem nome. Esta formosa moça, esta menina linda, tinha o nome Tamar. E aqui então diz que Amnon, filho de Davi, se enamorou dela. O nosso estudo desta manhã, nós vamos tratar com 3 pontos. Nós vamos tratar do envolvimento, nós vamos tratar do desenvolvimento e nós vamos tratar do triste finale. Ouvimos falar muito do grande finale, vamos tratar do triste finale. Então esses seriam os 3 pontos do nosso estudo desta manhã. Vamos, em primeiro lugar, estudar o envolvimento. Capítulo 13, versículo 1, tem esta informação aqui no final do versículo: Amnon, filho de Davi, se enamorou dela. É claro que aqui vai acontecer um incesto, mas são com mães diferentes. Ambos são filhos de Davi, com mulheres diferentes. Enamorar-se, está aí na sua Bíblia. Isso não tem nada de errado, isto é bonito, isto é algo normal para um homem, para uma mulher, para um jovem rapaz, para uma jovem moça, e Deus nos fez assim. Então, enamorar-se é lindo, enamorar-se é bom. Enamore-se, rapaz, apaixone-se. Cuidado para na hora de dirigir corinho, você não cante aquele corinho: estou enamorado, estou apaixonado. Porque pode ser que você se confunda. E enamorar-se é bom. Às vezes a gente fica tão bobo quando a gente se apaixona. A gente guarda o primeiro invólucro do sonho de valsa recebido dele. E está no meio da Bíblia, em Cantares, bem que a gente guardou lá. E a gente guarda aquele guardanapo onde ela escreveu o nome dele, e a gente guarda. A gente faz cada coisa quando a gente se enamora. A gente fica até meio bobo, coloca uns apelidos íntimos, só os dois. Oi, titiuco, não é? E essas coisas todas assim.
A gente também pode ficar meio aéreo, a gente pode esquecer das coisas, esquecer dos óculos, e a gente procura e não acha. Um colega meu estava tão apaixonado, mas tão apaixonado um dia, que ele acordou, ele tinha sonhado com ela, e ele foi fazer sua higiene matinal pensando nela, e ele abriu a farmacinha pensando em como ela abre um sorriso lindo, e ele estava assim todo pensativo nela. Pegou a sua escova, pegou a pasta, foi lá e começou a escovar os dentes, mas aquela pasta não estava rendendo, ele escovava, e não estava rendendo, e ele disse, mas que pasta estranha que a mamãe comprou e tal, que coisa assim, não sei o quê. Aí quando ele acordou um pouquinho mais que ele olhou, ele estava escovando os dentes com hipoglós. Quando a gente se apaixona, a gente pode realmente assim ficar meio bobo, mas isso é normal, isso é natural, isso é tão bom. O Congresso Fiel providencia hora social para ver se dá um empurrão para você. E namorar-se nada demais entre um rapaz e uma moça. Agora, a partir do versículo 2, preste atenção aqui, moça, preste atenção aqui, rapaz. Angustiou-se Aminon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. Eu podia encerrar a mensagem aqui, eu podia encerrar o estudo aqui. O versículo 2 já disse como vai ser o final do texto. Agora preste atenção nessas palavras. Angustiou-se Aminon por Tamar. Como eu falei para vocês, a gente pode ficar meio bobo, a gente pode ficar meio aéreo. Agora, se já se angustiou, se já está ficando assim uma coisa possessiva, se você já não consegue mais respirar, se agora você é policiado, vigiado, se agora tem uma onipresença do seu namorado ou namorada lhe cercando o tempo todo, se acontecem diversos telefonemas, se acontecem diversas coisas, então a coisa passou do normal para o anormal, a coisa já se tornou perigosa. Então, que isso sirva de lição para você, querida. Se o seu namorado está angustiado, se o seu namorado está nervoso, se o seu namorado mudou para pior e não para mais bobo, então saiba de uma coisa, a situação está ficando perigosa. Pare com esse relacionamento agora. Se você, rapaz, tem aquela moça que agora não lhe deixa mais conversar com os amigos, não deixa mais jogar um futebol, não deixa mais fazer qualquer coisa, e agora está ali sufocando, e tem um ciúme doentio, então também isso é angústia. E essa angústia diz que Aminon chegou ao ponto de adoecer. Não, gente, a gente pode amolecer, mas adoecer não. A coisa está ficando perigosa, possessiva. Se a sua menina lhe vê e fica assim, enciumada, assim, parece aquela que vai pular em cima de você e lhe estrangular. Quem é aquela mulher que você estava abraçada por 3 minutos e deu 2 beijinhos? Minha avó. Então, se realmente a coisa chegou nesse ponto, é melhor parar. Sintoma. Há um perigo terrível aí. Angustiou-se Aminon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer coisa alguma. Esse namoro já está fadado à falência, ao perigo, porque esse namoro está impregnado e totalmente recheado de más intenções. Namoro é para descobertas, conversas, amizades. Capítulo 3, versículo 13. Tinha, porém, Aminon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era homem muito sagaz. Traduzindo para a linguagem de hoje pela manhã, substitua que Jonadab era homem muito sagaz por Jonadab era um malandro de marca maior. Jonadab era um malaco. É isso que o texto quer dizer para mim e para você. Quem são suas amizades? Existem amigos, companheiros, queridos, mas existem os muito amigos. Um amigo não irá querer ver você no fogo, na tristeza, na hora da dor, na hora da dificuldade. Um amigo não vai lhe empurrar para a desgraça. Agora, nós, rapazes, vocês, rapazes, tem alguns amigos que já vêm com tudo para cima de você. E aí, está namorando a mina? Já fez isso, aquilo outro e tal, e você fica sufocado por esses muito amigos. Olha, você tem que fazer isso, fazer aquilo outro, você tem que fazer assim, entrar com tudo. Às vezes é um namoro tão bonito, que está começando tão bem, mas que se estraga
estraga porque os seus amigos lhe fazem pressão, rapaz, para que você corresponda à expectativa suja e podre deles. E você perde uma linda namorada e querida namorada. Às vezes você, moça, também, num banheiro feminino, as moças vão lá e lhe espremem, conta pra gente tudo o que ele fez, por onde ele apalpou, o que é que ele fez, vocês já fizeram isso, aquilo outro, e vem uma cobrança muito grande. Cuidado com as suas amigas, cuidado com os seus amigos, todos eles na condição de muito amigos. Escutem o seu verdadeiro e bom amigo, Deus. Escutem-no. Que você de fato vá pelos conselhos de Deus, aí você vai ser feliz. Mas aqui então Jonadab, esse malandro, ele vai dizer no versículo 4, porque tanto emagreces? Não façam esse regime, não dá certo. De dia para dia, ó filho do rei, não me dirás? Então disse Amnon. Esse versículo 4 nos mostra uma palavra das mais lindas. Entre namorados, eu diria a palavra mais linda, que nesse contexto foi dita da forma mais responsável. Mas hoje em dia, cada vez mais gente, como diz aí no versículo 4, amo Tamar. Tem muito mais gente dizendo de forma bem irresponsável e de forma bem rápida, eu te amo. Tem gente que até galanteia, tem gente que ensaia 2 horas na frente do espelho, como aquela moça que quer perguntar onde é o HSBC, na frente dela, e ela passa 2 horas, até Juan. Então eles pegam assim, ficam 2 horas ensaiando no espelho, I love you. Não, essa não valeu. I love you. Essa não valeu. I love you. E eles vão ensaiando. Alguns falam em francês, je t'aime. Tem muita gente falando esta palavra tão linda que todo ouvido quer ouvir. Eu te amo de forma responsável. Eu te amo, como é mesmo teu nome? Amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. A partir do versículo 5 a situação vai piorar. A partir do envolvimento emocional, que daqui a pouco vai ser um envolvimento de proximidade, de aproximação, de contato visual, de conversas, mas o desenvolvimento vai indo de mal a pior. Aqui no versículo de número 5, Jonadab, o malandro, diz para Amnon, deita-te na tua cama e finge-te doente. Moças, por favor, abram os seus ouvidos. Quem tiver ouvido feminino para ouvir, ouça. Se tem uma coisa que o bicho homem sabe fazer muito bem é fingir. O bicho homem sabe fingir uma atenção. O bicho homem sabe fingir uma paciência. Já estou vendo alguns risinhos amarelos dos homens aqui. Esses aí são perigosos. O bicho homem, ele também anda com a sua turma. O bicho homem sabe fingir espiritualidade. Aí está lá você desesperada. Aí vem aquele andando para o seu lado, rondando você com a Bíblia assim. Oh, ele sabe fingir tudo isso. E ele também tem a sua turma que colabora para as conquistas. Aí num congresso como este aqui, por exemplo, eu não sei se esses neandertais estão por aqui, mas o que acontece muitas vezes é que eles fingem atenção. O jovem crente é diferente, viu gente? Mas o jovem cretino faz isso. Aí o jovem cretino finge uma atenção, uma espiritualidade, uma paciência, uma bondade, todo ouvidos e não sei o quê. Aí ele pega e ele guarda um lugar para você no salão de reuniões. Aí você vem lá e diz, fulano aqui, senta do meu lado, eu guardei o teu lugar com a minha Bíblia. Oh! Aí no refeitório, ele está lá, não é? E aí o que acontece? Ele faz seu prato. Oh! Aí vem para a reunião da noite, aí os colegas dele já fazem códigos assim, não sei o que e tal, quando ela está se aproximando, um está ali, outro está com a camisa do Vila Nova, e assim as coisas vão. E quando ela vai chegando, aí ele percebe pelos códigos, é tudo que eu quero. Atencioso, bondoso, carinhoso, crente, guarda lugar, faz meu prato. Ai, vai ser todo dia café na cama. Ai, vai ser assim. Se tem uma coisa que o bicho o homem sabe fazer é fingir. Antigamente eu até entrava nessa, dizia assim, quando for casar, case com crente. Hoje eu não digo mais isso. Porque os que são crentes, que se dizem crentes dentro das minhas igrejas, eu fico assustado. Quando for casar, case com alguém, namorar para casar, case com alguém, namore com alguém que você vê que ama a Cristo Jesus.
Porque se ele amar a Cristo Jesus, Filipenses 1,9 diz que o amor de Cristo, ele enche os nossos corações e extravasa. Aí vai sobrar amor para você. E vai ter muito amor para você. Mas aqui então Amnon, que estava cheio de más intenções, diz o texto que ele se fingiu doente, porque diz: quando teu pai vier visitar-te, diz-lhe: papai, papai, eu peço que a minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois vendo-a eu preparar-me a comida, comerei da sua mão. Deitou-se, pois, Amnon e fingiu-se doente. Vindo o rei visitá-lo, Amnon lhe disse: papai, peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos à minha presença, para que eu coma da sua mão. Vamos ver agora o perigo do desenvolvimento. Em primeiro lugar, nós vimos o fingimento. Depois eu chamaria a sua atenção para este claro e evidente descuido e desrespeito paterno. Davi foi um excelente rei. Davi escreveu os Salmos. Davi era um homem segundo o coração de Deus, disso nós sabemos. Mas Davi, em muitas áreas, foi um péssimo pai. É só vocês verem as histórias dos filhos dele. Tem até um menino que quer matá-lo. Queridos, Davi foi um péssimo pai, porque aqui há fingimento. E Davi não liga o simancol. Davi não percebe, de fato, ele é homem, ele é feito do mesmo barro, e ele era experiente nessa área do galanteio também, meus queridos. Ele pode muito bem, e um homem sabe quando o outro está com má intenção, pelo menos se percebe, pelo menos se conhece. Davi poderia ter realmente dito: peraí, versículo 7, Davi mandou dizer a Tamar em sua casa: vai à casa de Amnon teu irmão e faz-lhe comida. Davi devia aqui ter sido pai. Davi devia ter dito: peraí, gente, eu pergunto para vocês, já viram princesa na cozinha? Já viram princesa cozinhando? Davi podia ter dito: peraí, Amnon, que conversa é essa? Por que Tamar? Nunca vi Tamar na cozinha fazendo bolo. Um dia desse ela fez um assado que até o cachorro não quis comer. Gente, não. E peraí, você está com fome? É bolo? Então eu vou mandar as cozinheiras do palácio preparar 10 bolos para você. Tem muito pai entregando suas filhas de bandeja. Pais que não colocam limites, pais que não conversam, pais que não orientam, pais que não criam segundo o coração de Deus, na palavra de Deus. Pais que entregam suas filhas de bandeja. É a menina que chega 2h30 da manhã em casa, tonta de bebida, não consegue nem achar a porta, aí toca a fechadura, aí toca a campainha, o pai vem realmente descendo as escadas, literalmente um banana de pijamas. Aí ele desce lá: ô minha filha, você voltou? É, pai, eu estava estudando matemática. Ô minha criança, senta aqui que eu vou preparar um leitinho. Tá bom, coloca conhaque dentro. Tem muito pai entregando de bandeja, gente. Mas pais estão entregando de bandeja porque não tem conteúdo. E quem não tem conteúdo se cala. Porque a Bíblia diz que até o tolo, quando se cala, se passa por sábio. Tem muitos homens da casa que deixaram de ser homens. O referencial, tanto para o menino quanto para a menina, é o pai. É a presença paterna. Vocês, quando forem homens, lembrem-se disso: Deus lhes fez com a posição de cabeça da família, de chefe da casa, de líder do lar. É você que tem que, de fato, tomar todas as providências da sua casa. É você que tem que ir à reunião de pais e mestres, saber do nome das professoras do jardim da infância do seu filho. É você que tem que acompanhar as suas crianças. Se você quiser que a sua criança, quando adolescente, lhe escute, que você escute quando ele é criança. Abra uma linha de crédito e de conversação aqui, por favor, faça isso. E realmente o pessoal diz: ah, pastor, eu tenho 2 aborrecentes, eu tenho 3 aborrecentes. Geralmente, se é aborrecente quem foi criança um dia. Temos que cuidar dos nossos filhos para que eles não sejam crianças, mas sim crianças no temor do Senhor. E nós temos que domesticá-los muitas vezes. Nós temos que usar a vara muitas vezes. Nós temos sim que conversar e que orientar, senão a criança de hoje vai ser o aborrecente de amanhã. Temos que orientar de fato, mas Davi falhou aqui. Davi não respeitou a sua filha. Davi não teve cuidado e zelo por sua menina. Agora veja o versículo 8. Começa com 3 letrinhas. Foi. Rapazes, as moças que estão aqui nesse lugar, as que não são crentes,
Mas se tem uma coisa que as moças sabem fazer muito bem, infelizmente até algumas crentes, é ir, é colaborar. Vai, e vai indo. Foi Tamar. O texto vai dizer que ela foi toda arrumada, colocou a melhor roupa, o melhor perfume para fazer bolo, gente. Se tem uma coisa que o homem sabe fazer, é fingir. Se tem uma coisa que a mulher sabe fazer, é dar uma de sonsinha. E a menina, eu não estou entendendo. E ele vem, e ele ataca, e ele agora quer fazer uma geografia anatômica, e ele vem com a mão dele, e ele, olha, fiel, mandou colocar TNT ali é branco, ali é laranja, ali é, que cor é aquela que eu não sei? E o cara está assim, gente. Muitas vezes a menina colabora, e vai colaborando, e vai sentindo, e vai deixando levar, e vai sentindo que a coisa é boa, e é assim mesmo, porque todo mundo faz, está todo mundo fazendo, você não é todo mundo, você não está mais no mundo, você é de Deus. Foi Tamar à casa de Aminon. Tamar agora começa a colaborar. Então nos diz o texto sagrado, nessa história que é tão importante para a gente hoje, que agora começam os caprichos. Tomou Tamar a assadeira, virou os bolos diante dele, porém nessa hora ele se recusou a comer. Ele não tinha pedido bolo, gente, ela não fez bolo, então se fosse uma coisa objetiva, era bolo e bolacha. Ela devia ter sido realmente eficiente, eficaz e fiel. Peraí, Aminon, eu estava na minha casa, atendendo um pedido do meu pai, eu vim aqui para te auxiliar, e tu me fazes esse papelão? Não, senhor, eu fiz os bolos, e você não quer comer? Pois então você vai comer. Ela devia ter feito isso. Ela devia ter feito isso. Mas Aminon faz biquinho, não quero aqui não, desse modo não. E o homem também no seu fingimento, ele também sabe fingir uns gelos. Está tudo bem entre vocês e tal, aí de repente você chega, senta ao lado dele, ele... Que foi, amor, te machuquei? Não. Mas amor, conta para mim, amor, conta? Não. E ele consegue essa estratégia de homem, gente. Se começou com fingimento, vai nisso. Pode ter certeza que vai nisso. Teve uns 4 que concordaram comigo aqui agora, viu, gente? E aqui então ele começa com os caprichos, porque ele está mal intencionado. E aqui então no versículo 9, ele diz então: fazei retirar a todos da minha presença. E diz o texto sagrado que todos se retiraram, todos inclui você. Fazei retirar todos. Está vendo como Tamar está colaborando? Tamar fez de conta que não era com ela. Todos, incluía a ela também. Se ela fosse uma moça de vergonha, ela ia dizer, peraí, todo mundo saindo, por que está ficando todo mundo indo embora? Por que a gente está estacionando aqui? Por que está fazendo isso? Não, senhor, pode colocar a primeira marca e sair agora. Não, que o carro engasgou, pois quem vai engasgar agora é você. Pode colocar aqui para funcionar. Vou chamar a polícia, pronto. Toda moça deveria decorar 190 para combater o 171. Tá certo, gente? Mas ela fica por ali. Ela fica olhando o quadro de Van Gogh na parede, comprado no Paraguai. Todos incluem você. Moça, se você não se der ao respeito, ele não irá lhe respeitar. Rapaz, se você não respeita, você não presta. Fazei retirar todos da minha presença, e todos se retiraram. E agora tem um convite aqui no versículo 10. Disse Aminon a Tamar, traze a comida à câmara, ao quarto do rei, e lá eu comerei da tua mão. Vamos para o quarto. Foi esse o convite que ele fez. E Tamar, colaborando, leva os bolos que fizera e leva também ali para Aminon. E versículo 12 vai dizer aqui, versículo 11, quando lhes oferecia, quando Aminon estava comendo daqueles bolos, Aminon pegou-a e disse-lhe, vem, deita-te comigo, minha irmã. Você entendeu o que ele quis dizer aqui? Você entendeu a proposta dele aqui nesse deita-te comigo? Aí no versículo 12, pela primeira vez nessa história, ela vai dizer não.
Menina, passou da hora de dizer não, e se você passar da hora de dizer não, para ele esse não funciona, para ele é tudo sim, as avenidas foram abertas e ele está com má intenção e ele vai adiante. Se você está teimando com esse relacionamento doentio, se você está teimando com esse relacionamento possessivo, se você está vendo que a coisa é doente, é angustiante, se você está ainda achando que ele vai se converter, ele não vai se converter. Ele vai lhe converter ao ridículo e à desgraça muitas vezes. Versículo 11, ele apega, ele então faz uma proposta, e só agora essa menina vai dizer, não me faças tal loucura, mas agora ele já está totalmente mal intencionado e está doidão. A partir do versículo 13, ela vai tentar dar uma de moralista ainda, que ela vai tentar ver se muda, se vem. Não é assim, não faça isso, não se faz assim. Vai tentar dialogar usando argumentações que ele viu que eram argumentações ocas, teóricas, ou que até um papagaio poderia ter decorado. Ele viu que ela não tinha conteúdo e nem moral algum, ele viu. Porque se foi aceitando, não adianta você querer evangelizar o sujeito, que o sujeito não vai querer isso. Você que vai se sujar. Versículo 14, acontece uma das cenas mais tristes, mais apavorantes para uma menina. Porém, ele não a quis a ouvidos. E não vai ouvir mesmo. Antes, sendo ele mais forte do que ela, forçou-a. Houve um estupro. Nenhuma mente feminina está preparada para um estupro. Esta é uma agressão horrível. Mas muitas meninas têm sido estupradas. E a coisa se silencia dentro das nossas igrejas. Ele cínico olha para você, se olhar e ri de você. Versículo 14, moça, eu não desejo esta realidade para você. Aprenda com Tamar antes de você chorar a sua dor. Aconteceu uma desgraça. E estamos indo mesmo para o triste final. Versículo 15 começa com o depois. Ninguém pensa no depois, a gente só pensa no momento. Depois, diz o texto sagrado, Aminon sentiu por ela o quê? Grande aversão, grande nojo. Depois Aminon sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela do que o amor que lhe votara. Depois de consumado, depois de conquistado, depois de realizado, depois da má intenção realmente praticada. Moça, você não está nesse mundo para ser uma depois. Depois que acontece, e ninguém aguenta lidar com o day after. Ninguém vai aguentar esta humilhação. Muitas meninas entram em pânico, em desespero, desistem da vida, desistem de tudo, porque o ser humano não aguenta lidar com isso. Só mesmo a graça restauradora de Jesus para levantar pessoas que foram afetadas por este terrível mal e desgraça. Depois Aminon sentiu por ela grande aversão, olhava para ela, para a cara dela e tinha vontade de vomitar. Saia daqui que você me dá nojo. E vejam o que vai acontecer no versículo 16. Então ela lhe disse, mais uma vez, querendo ver se tem jeito, se dá para remendar, se dá para melhorar, se dá para consertar. Não, meu irmão, não faça isso, agora é maior injúria essa, me lançando fora. Mas mais uma vez, no versículo 16 diz, porém, ele não a quis ouvir. Versículo 17, por favor, imagine essa cena. Chama o seu empregado que o servia e disse, deitai fora esta. Percebeu? Não tem mais nem nome. Não tem mais nem nome. No começo era amo Tamar. Agora é deitai fora esta. E aí vale qualquer adjetivo. Deitai esta vazia, vadia, vagabunda, qualquer outra coisa. Eu não quero esses adjetivos para você. Deitai fora esta e fecha a porta depois dela. Não tem acordo, não tem conversa. Versículo 18, trazia ela uma túnica talar. Nós vimos que ela realmente foi
toda realmente enfeitada. Aquilo que parecia ser um tratamento VIP, foi na verdade um tratamento vapt-vupt. E ela foi embora. Consideração pela menina? Qual? Esta? Deitai fora esta? Ou então contar das suas aventuras para todos os seus colegas e todo o colégio ficar rindo de você, como aconteceu recentemente até numa situação da internet que foi parar no Fantástico? Que consideração é esta? Por favor, moça. E por favor, rapaz, nunca promova essa cena. Nunca você, homem, promova essa cena. E nunca você, moça, se esqueça dessa cena. Então Tamar tomou cinzas sobre a cabeça. Ela rasgou a túnica talar de mangas compridas que trazia. Pôs as mãos na cabeça. O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? E se foi andando e clamando. Enquanto andava, clamava. Enquanto clamava, andava por aí. Tem muita gente que perdeu o rumo, perdeu o tirocínio, perdeu a própria vitalidade da vida. O que é que eu fiz? Havia uma moça muito querida lá na região do Nordeste, que acampava conosco na Palavra da Vida, que também participava conosco na equipe, uma morena muito bonita, não preciso falar o nome dela, mas a história fica para você. Uma pessoa bem querida, bem alegre, ela era bem vivaz mesmo, e com ela a alegria do acampamento estava garantida. Vamos lá, turma, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. Ela era bonita, ela tinha uns olhos de jabuticaba bonito, assim, pretos. Mas ninguém a chamou, convidou para tomar um sorvete, uma Coca-Cola, um chocolate quente. Também lá não tinha nem frio para tomar chocolate quente, não é? Mas ninguém foi convidando aquela moça, e ela foi entrando meio em desespero. Ela dizia, aquela ali, e aquela ali, e aquela ali, e minha avó, e ela nada. Aí quando foi um dia, o gavião da fiel, rondou, e ela disse, aqui meu louro. E o gavião foi lá. Começou a ir para a igreja, começou a participar. É quase crente é totalmente perdido, viu, gente? É quase crente, é quase crente, é quase crente. Quem sabe um dia se converte. Quem sabe um dia se converte. Ele disse só. A história é essa. Ela se apaixona perdidamente, e ele se aproveita daquela paixão perdidamente, e a engravida e a deixa, e pula fora. Eu fui pregar num acampamento de jovens em Alagoas. Praia, bonita, aquela turma gostosa de estar convivendo, brincando, rindo e principalmente de meditando nas Sagradas Escrituras. Mas quando foi um dia, alguém disse, Jader, tem alguém precisando falar com você. E eu disse, é mesmo? Fui lá atender a pessoa. Ela era uma das últimas a entrar e se escondia num canto, saía logo, toda inibida e se trancava no quarto. Quando eu entrei na sala, eu reconheci a envelhecida moça do acampamento. Eu disse, é você mesmo, fulana? Ela nem levantava os olhos. Dizia assim, sou eu. Ela me contou a sua história. Foi essa. Mas enquanto ela contava, ela chorava e soluçava. Chorava e soluçava. Não adianta, gente. Antes, só nesse sentido, do que mal acompanhado. Não desespere, espere. Deus tem o melhor para os seus filhos e filhas. Agora tem muita menina dizendo, pastor, o melhor para mim é Tom Cruise. Estou orando para Tom Cruise se converter. Não, ele não vai se converter, ele é da cientologia, gente. E se converter, não fala português, aí fica só no I love you, não fica, não adianta, gente. Estou orando para Tom Cruise se converter. Não é melhor você começar a olhar na sua igreja para Antônio Cruz Credo? Pelo menos ele é crente. Está lá, olhou para você. Pastor, mas Antônio Cruz Credo, não, pastor, minha filha não pensa assim não. Na hora de beijar, a gente fecha o olho e emburaca. Não tem problema. Aquelas meninas da Palavra da Vida, eu ainda as trago aqui. Eu estava realmente, de olho nas meninas, eu estava naquele tempo. Mas era tudo feia, que se tornaram lindas por dentro. Meninas lindas por dentro, uma espiritualidade maravilhosa, uma vida de oração linda, era isso, pronto. Mas Deus é tão gracioso que também nos dá um brinde. Aí nos dá assim alguém parecido com quem? Vou ficar calado. Tá certo, gente? Não pensei em ninguém. Gente, não nos desesperemos.
Eu nunca vou esquecer a cena de um casal de namoradinhos, 15 anos. Essa idade a gente se apaixona, né? A gente se apaixona até pela tia da gente, já percebeu nisso? Porque está vulnerável demais, mas aquele casalzinho se apaixonou perdidamente. Ele de uma classe inferior, Romeu, e ela de uma classe financeiramente superior, Julieta. E aconteceu a história de Romeu e Julieta no interior do Paraná. E aí os pais não queriam, os pais dela, não, 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 não. E o coração do rapaz, sim, sim, sim. O coração da mocinha, sim, sim, sim. Aí já se colocaram como vítimas, como Romeu e Julieta, e tudo isso. Aí eles combinaram namorar a todo custo. Mas a coisa estava ficando tão assim pegajosa, que a menina já não podia mais andar sozinha. Tinha que levá-la em casa, para a escola, ia com a mãe, ia com a tia, ia com alguém, ficava lá esperando até o pai sair do emprego, vir buscar. Aí eles combinaram, já que não nos deixam namorar, nós namoraremos por bem ou por mal. Se não nos deixarem namorar por bem, nós nos mataremos. Combinaram isso, 15 anos de idade, no interior do Paraná, onde eu era pastor. Combinaram isso e fizeram esse trato e concordaram. E quando foi um dia, a mocinha ia saindo da escola por volta do meio-dia, e aí então a mãe chegou para vir buscá-la. Eles tinham combinado de que aquele dia seria o dia da fuga, e ele colocou um revólver. E ele foi para o dia da fuga, esperá-la na porta do colégio, e ele então iria tomar o carro da mãe de assalto, e eles iam para uma cidade próxima, pegar um ônibus, iam para Curitiba e iam sumir em Curitiba. Esse foi o plano. E eles fizeram isso. Mas quando chega na hora, que a menina entra no carro e que ele toma o carro de assalto, que ele chega na janela onde estava a mãe e diz, desça do carro, e ele estava nervoso, a mãe olhou para ele e viu que ele era o Romeu, e todas as emoções vieram à tona, todo o ódio também, seu sem vergonha e não sei o quê. E quando ela começou a agredir verbalmente, ele então disparou um tiro naquela senhora. E deu 2 tiros na mãe da menina, ali aonde a menina estava. A menina estava nessa cadeira do passageiro e agora ela vê a mãe ser morta na frente dela. Claro que ela entrou em pânico, claro que ela entrou em polvorosa, e claro que ela disse, não, não, e ela começou agora até a arrancar os seus cabelos, e ele entrou no carro, ela tentou fugir, ele a segurou e disse, agora nós vamos fugir. Não, 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 não vamos fugir, então vamos nos matar. Ele agora aponta o revólver para ela e dá um tiro nela. A bala entra aqui e sai aqui. Disse ele que na hora de se matar o revólver falhou. Fugiu, pegaram o rapaz. Fiquei sabendo dessa história. Fui visitar aquela moça. Uma moça linda, de traços germânicos, como esse povo bonito do sul. Sentada no colo da avó, deitada no colo da avó, com remendos e esparadrapos aqui, e chorando, chorando, chorando. Fui visitá-la, mas não sabia nem o que falar. Nem o que falar. Está certo que aqui está uma desgraça forte. Mas eu também não desconsideraria as desgraças que não têm efeitos físicos, mas que trazem efeitos emocionais. Quem sabe para toda a vida. Você quer seguir bem nessa área? Você quer seguir bem nessa hora, moça, rapaz que me escuta nesta manhã? Quer ser feliz? A palavra de Deus nos diz em Provérbios, capítulo 1, versículos 32 e 33, os nécios, os tolos, os bobos, os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a impressão de bem-estar os leva à perdição. Vamos ler todos? Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Há um texto em Cantares de Salomão que eu não podia deixar de mencionar para vocês. E esse texto marcou muito a minha vida. Cantares 2,7, eu vou mostrar na tela para vocês. É um texto poético, obrigado, meu filho. Texto lindo que diz: conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém. É que ele mostrou o tempo que eu tenho. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo. Aqui é um texto poético hebraico, mas eu chamo a sua atenção para essa segunda parte do versículo: que não acordeis e nem desperteis o amor, até que este o amor o queira.
A mídia vai dizer, namora, fica, faz isso, faz aquilo outro, é tua vez, é tua hora. Os seus amigos vão dizer, namora, fica, é tua vez, é tua hora. Gente, mas não dá para isso. Se você já namorou de supetão ou de pressão, esse namoro não teve graça nenhuma. Esse namoro não teve alegria nenhuma, não teve prazer de companhia nenhuma, meus queridos irmãos. É a mesma coisa de a gente estar dormindo, e a gente está naquele sono bem bom, e chega alguém e diz, acorda! Aí você já levanta com raiva. Ou então você está dormindo e alguém bem engraçado, não sei o que lá, enche uma bexiga ou enche um saco plástico e vai no seu ouvido e pá! Você vai no teto, volta e corre atrás dele. Se você quiser acordar o amor, forçar o amor, vai ser essa sensação. A Bíblia diz, não acorde, não desperte o amor. Vai chegar um momento em que o amor vai querer despertar dentro de você. Sabe aquele feriadão de segunda-feira, que você está totalmente desimpedido de qualquer compromisso? Aí o seu relógio biológico lhe acorda naquele horário habitual, 6 horas da manhã. Aí você olha para o despertador assim, diz, nem te ligo, desligo, pá. Aí você vira para o outro lado e dorme, ronca e baba. Aí daqui a pouco alguém diz, fulano, acorda, 10 da manhã. Aí você se abraça com o travesseiro e dorme, ronca e baba. Aí quando é lá para 3:30 da tarde, você levanta. Aí lá para meio-dia você levanta tão disposto. Quando você acorda, quando você quer, é tão bom, é o que mais a gente almeja, não é verdade? Acordar quando a gente quer, quem tem esse privilégio? Mas quando a gente acorda, quando a gente quer, a gente acorda tão disposto. Bom dia, abajur. A gente acorda tão bem. É isso que a Bíblia quer dizer para a gente. Não desperte o amor. Não acorde o amor até que ele o queira. Aí vai ter um dia no seu coração, moça, no seu coração, rapaz, em que o amor vai fazer assim. Uau! E você vai fazer uau! É tudo isso que eu desejo para você. Em nome de Jesus.